Vamos lá, então vamos falar um pouquinho mais sobre a morfologia de uma célula bacteriana. Então, nós já falamos da parte mais externa do revestimento, né? Então, vimos que todas as bactérias têm uma membrana plasmática, quase todas têm uma parede celular rígida de peptidoglicano, e algumas têm também externamente uma cápsula, né, mais gelatinosa, que também confere proteção. Então, poucas não têm, então, aí a parede celular. E agora nós vamos olhar então um pouquinho para o interior dessa célula, então vamos olhar lá para o citoplasma. Como o citoplasma de outras células, uma boa parte da composição é água, então servidor é água, mas lá também nós encontramos várias moléculas orgânicas mais complexas, nós temos lá os ácidos nucleicos, né, o DNA e RNA, proteínas, né, carboidratos, lipídios e também os inorgânicos. Então, no citoplasma que vão ocorrer as reações aí, químicas, né, responsáveis, então, pelo funcionamento da célula. Então, toda a parte metabólica acontece aqui em termos de citoplasma. Lembrar que dentro de uma célula, então, no citoplasma, em termos de organelas, a única organela encontrada numa célula procariótica são os ribossomos, né, e ribossomos associados a RNA mensageiro, que formam também os polirribossomos. Então, lá na célula eucarionte, nós encontramos outras tantas organelas membranosas, que nós não observamos na célula procariótica. Então, aqui só tem ribossomos, que são estruturas pequenas, né, proporcionais ao tamanho da célula. Tá? Então, a gente não encontra aqui mitocôndria, nem retículo, nem complexo Golgi, certo? Só ribossomos como organelas. Lembre que os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, né? Então, eles já estão presentes aqui nas bactérias. Uma coisa interessante, que é importante lembrar também, que as bactérias, elas como outras células vivas, elas também têm um material aí de reserva. Então, se elas precisarem, por exemplo, quebrar, né, a substância o carboidrato complexo para fazer glicose, elas têm, então, aí como reserva. Então, se na falta de alimento, elas podem se utilizar dessa reserva. Então, o material de reserva da célula bacteriana é o glicogênio, que é o mesmo composto que nossas células, né, de animais reservam, que as células dos fungos reservam, que as células dos protozoários reservam. Então, é um carboidrato complexo que, se precisar, então, ela quebra, liberando aí a glicose para utilizar. Então, isso tudo no citoplasma. E, dentro do citoplasma, aqui mergulhado no citoplasma, está também o material genético, né, o DNA da bactéria. Então, nós vamos chamar esse DNA, que é o único, ele é circular, de nucleóide. Então, como é o material genético da célula, e aqui nós não vamos observar a carioteca ou aquele envoltório nuclear, então é só o material genético disperso aqui, vamos chamar então de nucleóide. E lembrar que esse DNA da bactéria, ele não está ligado a proteínas histona, que é uma característica lá das células eucariontes, tá? Então, eles são bem menores do que o que a gente observa numa célula eucarionte. Tá? Então, lembrar muito dessa característica de célula procariótica, não tem um núcleo definido, certo? Algumas bactérias possuem, né, um DNA, um ou mais DNAs adicionais, são pequenininhos, também circulares, chamados de plasmídios. Vamos falar um pouquinho sobre os plasmídios. Então, nem todas as bactérias foram observadas, mas eles até têm uma certa frequência aí em alguns tipos de bactérias. Então, uma molécula de DNA também, ela é dupla, né, dupla de DNA, só que ele é adicional. Então, ele está presente além daquele nucleóide, além do DNA cromossômico circular que a gente acabou de falar, que é o responsável por todo o funcionamento aí da célula. Então, o plasmídio, se não estiver presente, não tem problema, ele não é essencial. Mas, né, quando ele está presente, ele confere uma importância aí para essas células bacterianas. Vamos entender para que ele serve. Então, veja, eles são estruturas aí de DNA e são capazes, inclusive, de se reproduzir, se replicar. Muitos plasmídios, eles podem conter neles genes que oferecem, ou proporcionam uma certa vantagem para as bactérias que os possuem. Tá? Pode ser resistência às situações adversas do ambiente, e no caso das patogênicas, pode inclusive conferir resistência a antibióticos. E o interessante é que esse plasmídio, ele pode ser passado de uma célula bacteriana para outra durante um processo de reprodução, que nós vamos ver mais adiante, que a gente chama de conjugação. Então, o plasmídio, por exemplo, ele pode ter genes aqui de interesse, resistente, e se ele for, então, passado para outra bactéria também vai ter esse plasmídio, e pode se replicar e levar esse plasmídio, essa resistência, né, a outras bactérias, né, ao longo daquela linhagem. É interessante, quando se descobriu, né, como se estudar melhor esses plasmídios,
eles começaram a usar ele dentro da biotecnologia, porque eles viram a possibilidade de inserir nesse plasmídio alguns genes de interesse, né, que se pretendia, por exemplo, manipular ou replicar, e fazer com que essas bactérias passassem, então, a expressar esse gene. Então, hoje, por exemplo, a insulina, que é um hormônio que nós precisamos, que nós produzimos naturalmente, tem algumas pessoas que são diabéticas e que não possuem, ou que não conseguem produzir insulina. Então, antigamente, ela era retirada de animais, por exemplo, e hoje, né, são bactérias que produzem, pelo fato de terem feito essa manipulação dentro da biotecnologia, introduzido em plasmídeos, genes de interesse para a produção, então, por exemplo, desse hormônio. Então, dentro da engenharia genética e da biotecnologia, hoje se produz insulina de uma forma mais, digamos, é uma insulina natural, porque, digamos, ela é produzida, são os nossos genes, digamos, que estão inseridos lá naquele plasmídio, mas nós utilizamos aí, então, das bactérias como fábricas, biofábricas, produzindo, então, esse hormônio. Também o hormônio do crescimento entra nessa linha aqui também. Tá? Então, plasmídeos são DNAs adicionais, são extracromossômicos, então é além daquele que tem que estar presente na célula. Então, esse aqui não é imprescindível, ele não, né, se não tiver, não tem problema, a célula continua existindo, funcionando naturalmente, mas quando ele está presente, ele pode trazer uma certa vantagem para as bactérias. E nós humanos, lógico, também já, digamos, vimos o potencial dessas estruturas e já utilizamos eles na biotecnologia. E mais uma coisa que é interessante nós observarmos aí, que algumas bactérias produzem, é os chamados endósporos bacterianos. Então, vejam, quando a gente pensar em esporo, eu sempre lembro como uma estrutura mais, digamos assim, resistente. Então, endósporo, porque são produzidos dentro da célula bacteriana. Então, não, nem todas, algumas bactérias, especialmente do gênero Bacillus e Clostridium, que se observa esse potencial, essa possibilidade das bactérias formarem, desenvolverem essa estrutura dormente, que é rígida, e que contém material genético ali dentro, então contém o DNA. Então, o que acontece? Elas conseguem proporcionar uma resistência maior. Em caso de situações adversas, ele consegue sobreviver. Então, ele é produzido aqui dentro da célula e ele resiste muito bem, por exemplo, ao calor, ao frio, ambiente mais seco, até mesmo a muitas substâncias tóxicas. Então, veja as bactérias que conseguem produzir, veja aqui, então, ele tem DNA, então aqui está o cromossomo usual, então ele vai duplicar, ele vai proteger esse, digamos, esse DNA, e vai ficar com uma estrutura resistente, um endósporo. Então, algumas bactérias conseguem fazer isso, e em situações adversas ele resiste, e ele pode depois tornar-se ativo, né, numa situação mais favorável. Então, um exemplo aqui de bactérias que conseguem produzir esses endósporos, por exemplo, o Bacillus anthracis, é aquele chamado antrazo. Não sei se vocês já ouviram algum documentário que mostra, por exemplo, esses bacilos, que eles são normalmente encontrados em gado bovino, né? Algumas pessoas que trabalham em fazenda podem se contaminar por esse Bacillus anthracis, por exemplo, e causar lesões cutâneas. O problema maior dele é quando ele produz esses esporos, se a pessoa inalar esse esporo. Então, ela pode desenvolver um problema, né, mais sério na parte respiratória, e ela pode, inclusive, morrer. Então, esse bacillus anthracis já foi utilizado, inclusive, como arma biológica. Não sei se você já viu algum documentário, filme que mostra que eles, muitas vezes, utilizam, né, fazem como se fosse um pozinho com esses esporos e mandam pela correspondência. Então, às vezes, a pessoa, quando abre, ela toca e também pode inalar. Nesse caso, pode ser até fatal. Então, um exemplo de bactéria que produz esses endósporos. E também do gênero Clostridium. O Clostridium botulino, por exemplo, é aquele que pode ser encontrado no solo, mas também pode estar presente em alimentos que são enlatados e que não são bem conservados. Então, você olha aquela latinha, né, ou aquele vidro que está com aquela tampa mais estufadinha, né, ela pode, então, estar lá dentro presente esse Clostridium botulino. E a toxina que é liberada, né, por essas estruturas que conseguem produzir esse esporo, ela é bem, digamos, potente, né, é bem tóxica, e aí a pessoa pode ter vários problemas aí. Então, o Clostridium botulino é responsável por intoxicações alimentares. Então, é um exemplo de bactéria que produz endósporos. E também o Clostridium tetani, que é aquele que ocasiona o tétano, é uma doença. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na sequência, mas que vive especialmente em locais onde não tem oxigênio, né, e se tiver um ferimento, por exemplo, mais profundo, né, onde o nosso sangue não consegue chegar, né, então ele pode
estar presente e causar infecções mais sérias aí. Vamos falar um pouco mais sobre o tétano depois. Mas, então, um exemplo também de bactéria que produz essas formas resistentes aí, que são os endósporos. Então, agora na próxima parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento das bactérias, ou seja, sobre o metabolismo bacteriano.